Olá, vamos ao estudo da nossa lição desta semana. A semana passada estudamos Jesus como mestre dos mestres. E agora, esta semana, o tema central, outras lições do mestre dos mestres. Lembrando que estamos estudando a lição da Escola Sabatina, cujo tema geral educação e redenção. Que lições, então, temos deste grande professor para nos ensinar durante esta semana e para aplicar em nossa vida? O verso central diz o seguinte: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vemos esta semana que a condição natural do ser humano não é estar na presença de Deus, porque devido ao pecado queremos nos esconder de Deus. Cada pecado, cada transgressão nos leva a nos escondermos de Deus. Porém, lá no Éden nós temos o primeiro episódio, aonde Adão e Eva vão se esconder de Deus, e Deus vem ao jardim para encontrá-los e pergunta: onde estás? O Senhor sabia aonde eles estavam, mas ele fez a pergunta para que eles percebessem que estavam fazendo alguma coisa errada, estavam se escondendo devido ao pecado cometido. Deus os ajudou a refletir sobre o que havia acontecido, pois eles estavam agora vivendo consequências das suas ações, do pecado cometido ali no Éden. Mesmo nesta condição, Deus vai até o homem. Não se esqueça, estamos estudando sobre educação e redenção. Desta forma, Deus está ensinando, mostrando que ele vai em busca do aluno. Adão e Eva eram os alunos lá no Éden. Através da ação de Adão, entrou o pecado no mundo, morte eterna. E aí nós vemos lá em Romanos 5, 11 a 19, que através de Cristo Jesus entra vida eterna. Todos poderão ter vida eterna, porque Cristo Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou, concedendo vida eterna. Então, Adão e Eva receberam ali uma lição de reconciliação. Veja bem, nós temos outro personagem esta semana, um aluno que foi expulso e teve que fugir da sua casa porque cometeu também um pecado. Jacó enganou o seu irmão e a consequência disto foi a fuga. Ele precisou sair de casa. Porém, através da misericórdia de Deus, ele tem um sonho, e neste sonho ele vê uma escada ligando a terra ao céu. Ele estava vendo a misericórdia de Deus, e Deus mais uma vez buscando o aluno e mostrando a este aluno que ele poderia estar ligado ao céu novamente. A conexão que deve existir entre o homem e Deus. Religar, religião, mostrando a ligação entre terra e céu. O mestre procurando o aluno. Jesus tinha muitos métodos para ensinar, para orientar. E aí, então, nós vemos também na lição Rabi Jesus. Este Jesus que estava na terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tornou-se homem. Foi esta promessa de salvação, de redenção. O que ele fala, ele faz. O que Deus promete, ele cumpre. Sendo assim,
Cristo Jesus. O Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e habitou entre nós. Jesus era vida, luz, caminho, redenção. Jesus, através da sua pessoa, veio para salvação. E aí nós vemos também a atuação de João Batista, que foi um pregador tão convincente que até líderes religiosos de Jerusalém suspeitavam que ele fosse alguém especial. Mas João Batista estava preparando o caminho para alguém maior do que ele. E quando vem Jesus, ele é reconhecido por André e Pedro, que são os primeiros discípulos, eram discípulos de João Batista e agora encontram Jesus, reconhecem Jesus e se referem a Jesus como Rabi, que quer dizer mestre. Afinal, este era o mestre Deus. Jesus, então, mais uma vez, é reconhecido agora como o mestre dos mestres. Estava agora uma situação um pouco complicada politicamente. João Batista tinha sido morto e Jesus agora vai para Tiro e Sidom e ali ele vai para uma casa. Ele não está ali propagando a sua presença, ele quer estar ali um pouco mais reservado, mas alguém descobre que Jesus está ali. Havia tensão entre os estrangeiros, era um problema entre judeus e os habitantes daquela terra de fala grega. Jesus, então, é descoberto por uma mulher, a mulher que vai ter um diálogo desafiador com Jesus, a mulher cananeia. Ela busca Jesus e ela pede cura para sua filha. E aí Jesus questiona e ela retruca e pede e diz que confia. Jesus testa a fé desta mulher e ela recebe a bênção, ela recebe a cura. O mestre dos mestres, testando a fé e concede cura à filha daquela mulher. Temos então a presença desta semana do estudo, finalizando o estudo, alguém que não enxergava, mas que pelos olhos da fé confiava. Estamos falando do cego Bartimeu, que reconhece que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Ele tem fé, ele crê e ele manifesta isto. Enquanto muitos dos discípulos de Jesus tinham algumas dúvidas sobre a missão de Cristo Jesus, mas o cego Bartimeu, ele que não enxergava, viu a salvação e a redenção. E muitos dos que enxergavam não reconheciam a salvação em Cristo Jesus. Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha a visão limitada em relação a Jesus. Quantos discípulos tinham a visão limitada em relação a Jesus? Este é o grande ensinamento desta semana. Mas ver inclui muito mais do que a questão física. A visão espiritual é a visão importante. O processo educativo de Deus passa por várias lições que precisamos compreender. Através destes métodos, Cristo Jesus procurava de uma forma didática mostrar a importância da salvação, de crer e de ter fé. Eu quero encerrar lendo um trechinho aqui da nossa lição, que é uma declaração de Ellen White, que ela diz:
Quando realmente aceitarmos o Mestre dos Mestres, teremos o desejo de refletir sua imagem e possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Ao estudarmos esta lição, teremos detalhes destes tópicos e vamos poder decidir melhor de que forma seguiremos o Mestre dos Mestres. Bom estudo para você!